Olá, eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre os prós e os contras do novo tratamento para hiperplasia benigna da próstata, o Rezum, um tratamento que acaba de chegar no Brasil e está fazendo bastante sucesso no nosso meio da urologia. Antes da gente seguir com essa conversa, se inscreva no nosso canal e acompanhe todo o conteúdo que a gente tem aqui sobre hiperplasia da próstata e vários tipos de tratamento desse problema de saúde tão frequente na população masculina. Bom, a hiperplasia benigna da próstata é uma alteração muito frequente ao longo do envelhecimento masculino. Aos 80 anos, a gente imagina que mais ou menos 70% dos homens tenham a próstata aumentada de tamanho. Esse crescimento começa a acontecer principalmente a partir dos 40, 50 anos. E na tentativa de melhorar a qualidade de vida desses homens, aliviando os sintomas causados pelo crescimento da próstata, classicamente a gente utiliza as medicações como, por exemplo, a doxazosina, a tansulosina, a dutasterida ou a finasterida, ou ainda, em algumas situações, a gente precisa fazer algumas cirurgias, como a clássica RTU de próstata ou as mais modernas cirurgias a laser para tratamento da próstata, como por exemplo o Green Laser, que é a eletrovaporização da próstata, ou a enucleação da próstata a laser, chamada de ROLEP. O problema é que cada um desses tratamentos pode trazer efeitos adversos aos pacientes. Por exemplo, algumas medicações podem levar a situações de hipotensão, eventualmente até desmaios, tonturas, alteração das ereções, alteração da libido. E tudo isso atrapalha muito os homens, incomoda bastante os homens uma vez que interferem na qualidade de vida, na qualidade da sua vida sexual. A gente sabe que a vida sexual é muito importante para a grande maioria dos homens. Então, com o intuito de minimizar o impacto que esses tratamentos têm na vida dos homens, é muito frequente que a gente ouça de um paciente a fala de que para resolver uma situação ele está gerando outros problemas. Então, com esse objetivo de tentar trazer benefício com o mínimo de alteração possível, o mundo da urologia busca com frequência alternativas para que a gente possa melhorar o tratamento dos nossos pacientes com hiperplasia prostática. Assim surgiu o Rezum. O Rezum é um tratamento pouco invasivo que nós fazemos a partir da introdução de um aparelho por dentro do canal da urina. Então há necessidade de cortes. Esse procedimento já foi muito bem explicado aqui no canal em um outro vídeo que vocês podem ver, que o link está aqui logo abaixo. Então, com esse equipamento chamado Rezum, a gente entra com uma câmera por dentro do canal urinário, chega até a região da uretra, onde a próstata aumentou de tamanho e está comprimindo o canal, dificultando o fluxo urinário e causando todos os sintomas relacionados à próstata aumentada de tamanho. Classicamente, um jato de urina mais fraco, uma frequência urinária maior, uma sensação de que toda a urina não saiu e muitas vezes necessidade de despertar durante o sono para ir ao banheiro. Então, o objetivo desse tratamento é aliviar todos esses sintomas, causando o mínimo impacto possível. Bom, com esse dispositivo, então, uma vez ali no canal urinário, a gente consegue, através de uma agulha, como se fosse uma agulha fina, injetar um vapor muito quente no tecido prostático. Esse vapor vai fazer com que o tecido da próstata seja reabsorvido ao longo do período após o procedimento e através dessa reabsorção, com uma possível diminuição do tamanho da próstata, a gente diminui a compressão do canal urinário, a compressão que a próstata exerce sobre a uretra. Isso vai resultar em melhora dos sintomas no período pós-cirurgia. Bom, quais são os prós, os fatores a favor da gente fazer então esse tipo de tratamento para você, homem, que tem a próstata aumentada de tamanho? As nossas conclusões sempre baseadas em estudos, em análises de grupo de pacientes. Tem um estudo muito forte que embasa o uso desse tratamento. É um estudo que avaliou homens que tinham próstata entre 30 e 80 gramas, na média 45 gramas o tamanho da próstata, e que tinham em torno de 63 anos em média, certo? Esses pacientes foram todos submetidos a esse tipo de tratamento, ao Rezum, e avaliados num intervalo de 5 anos após o procedimento. E o que a gente concluiu que faz a gente ficar tão animado com esse tipo de tratamento? 4,4% dos pacientes apenas necessitaram de alguma intervenção cirúrgica num intervalo de 5 anos após o tratamento com Rezum. 11,1% dos homens necessitaram reiniciar o tratamento medicamentoso após
o Rezum nesse intervalo de 5 anos. Ou seja, a gente sabe que, baseado na análise desse grupo de pacientes, 85% dos pacientes ficou durante 5 anos após esse tratamento sem necessitar de um novo procedimento cirúrgico ou de uso de medicação. Então é de se esperar que grande parte dos pacientes que passem por esse procedimento possam interromper, depois do procedimento, o uso de medicações que eles utilizam de rotina para o tratamento da hiperplasia prostática. Além disso, quando a gente fala de melhora efetiva dos sintomas, a gente vê que houve uma melhora de 48% dos sintomas dos pacientes nesse intervalo de 5 anos, quando a gente usa critérios objetivos do score de sintoma prostático, o IPSS. Esse score avalia, por exemplo, a sensação que o paciente tem de fazer esforço para urinar, a frequência urinária e a quantidade de vezes que ele desperta à noite. Então esse é um dado bem objetivo de que há melhora sim em termos de sintoma dos pacientes após esse procedimento. E foi visto também uma melhora relevante do fluxo urinário. O fluxo urinário, o jato de urina, melhorou 44% nesse intervalo de 5 anos, assim como a qualidade de vida em geral. É natural que pacientes que tenham menos sintomas, que urinem melhor, que urinem com jato mais forte, tenham uma melhor qualidade de vida após a realização do procedimento. Outro fator bastante interessante, favorável à realização do Rezum para tratamento da hiperplasia da próstata, é o fato de que a gente consegue, com esse equipamento, com essa técnica de procedimento, tratar as próstatas que cresceram tanto por conta do aumento dos seus lobos laterais à uretra, quanto por crescimento da sua região central ou ainda do seu lobo mediano. Pacientes que têm lobo mediano, com muita frequência, ouvem dos seus urologistas uma explicação do que é esse lobo mediano, que é uma região central ali da próstata que cresce em direção à bexiga e tenta elevar o assoalho da bexiga. A gente sabe que esse tipo de crescimento da próstata não costuma ter um bom resultado com tratamento medicamentoso e com muita frequência tem que passar por um procedimento cirúrgico. Então o Rezum, ao contrário de outros procedimentos pouco invasivos, como por exemplo o Urolift, pode ser usado também para o tratamento desse tipo de crescimento da próstata com alívio importante dos sintomas. E todos esses benefícios que eu estou comentando, eles vêm acompanhados da possibilidade de se fazer esse procedimento apenas com uma sedação. Então não é necessário que o paciente passe por uma anestesia geral ou uma raquianestesia, como nos procedimentos cirúrgicos convencionais de tratamento da HPB. O paciente com uma sedação pode passar pelo procedimento para que a gente aplique esse vapor de água no canal da urina e dessa forma ele consegue ir para casa poucas horas após o procedimento. Não há necessidade de permanecer internado. Por exemplo, pacientes que vão fazer uma RTU de próstata ou uma enucleação da próstata, eles ficam com sonda urinária fazendo uma lavagem do canal, fazendo a irrigação vesical, às vezes por 1 ou 2 dias. Os pacientes que passam pelo Rezum não precisam permanecer tanto tempo assim no hospital. E aí talvez agora venha a principal qualidade desse procedimento, que faz a gente ver ele como uma excelente alternativa para pacientes jovens que estejam começando ali a ter sintomas de dificuldade para urinar, mas que muitas vezes não estão querendo seguir com um tratamento medicamentoso ou que tem algum efeito colateral, principalmente efeitos relacionados à vida sexual. O Rezum mostrou ao longo desses 5 anos que não interferiu na qualidade das ereções dos pacientes. Nenhum paciente desse grupo avaliado nesse maior trabalho que embasa essa técnica de tratamento da hiperplasia da próstata desenvolveu uma piora da qualidade das suas ereções após a realização desse procedimento. E outro benefício que sem dúvida é muito importante é o fato de que o índice de ejaculação retrógrada, a chance que o Rezum tem de interferir na maneira como o paciente ejacula, reduzindo o volume do sêmen, é muito baixa. A gente viu nesse grupo, ao longo de 5 anos, que os índices de ejaculação retrógrada são muito pequenos, ao contrário do que a gente vê nos tratamentos convencionais como a RTU de próstata, ou ROLEP, ou Green Laser, que a gente sabe que 50% a 60% dos pacientes podem ter um impacto na ejaculação com redução expressiva do volume de sêmen. Muitas vezes esse é um fator que incomoda muitos os pacientes após esse tipo de tratamento e tem que ser muito bem conversado antes da cirurgia. E depois de todas essas qualidades e benefícios que esse procedimento trouxe para os pacientes que passaram por ele,
uma vez que esses pacientes foram perguntados sobre se eles fariam de novo esse procedimento se fosse necessário. O índice de aceitação e de aprovação foi de 90%. 90% dos pacientes que passaram pelo procedimento nesse grande estudo que embasa esse tipo de tratamento relataram que, se fosse necessário, eles fariam outra vez o procedimento, o que eu acho que é muito interessante, que mostra aí a opinião dos pacientes e reforça os resultados positivos desse tipo de tratamento. Bom, e depois de tudo isso que eu comentei, você provavelmente tem certeza de que o Rezum é a melhor opção de tratamento para o seu caso. Mas eu tenho que te alertar que, como todos os tratamentos na medicina, a gente tem excelentes qualidades desse tipo de tratamento, mas a gente pode ter algumas alterações e alguns fatores que falam contra a realização do Rezum no tratamento da hiperplasia prostática. Talvez a principal coisa que fale contra a realização do Rezum para alguns pacientes seja a necessidade de utilizar uma sonda vesical após a realização do procedimento. Eu comentei que os pacientes fazem o procedimento e já vão embora para casa, que não precisam ficar internados, mas é fundamental que esses pacientes recebam alta hospitalar utilizando sonda vesical, aquele dispositivo que a gente deixa no canal urinário para a saída de urina. Em média, dependendo do tamanho da próstata, a gente sabe que 3 a 5 dias de sonda devem resolver e evitar alguma complicação imediata após o procedimento. Então, apesar de todos os benefícios, o uso da sonda é muito importante nos primeiros dias após a realização do Rezum. Outra situação que tem que ser muito bem conversada com o paciente e tem que ser alertado por nós urologistas é que provavelmente o paciente vai primeiro passar por um período de piora dos sintomas após o procedimento, para que depois, ao final de um mês mais ou menos, ele comece a ver os benefícios que esse tratamento pode proporcionar. Então não é um tipo de tratamento que o paciente vai fazer e já vai perceber uma melhora expressiva nos sintomas urinários logo nos primeiros dias após a retirada da sonda. É esperado que nas primeiras 2 a 4 semanas haja alguma piora dos sintomas urinários, principalmente uma ardência ao urinar e eventualmente algum pequeno sangramento. Por isso é importante tranquilizar o paciente, explicar que isso vai acontecer para que essa situação não gere ansiedade no pós-operatório com um paciente que já vinha com um problema e que agora vai começar a imaginar que o tratamento não deu certo e que ele está pior do que antes. E por conta dessa alteração nos sintomas após o procedimento, é importante que o paciente siga por um período ainda em uso de suas medicações. Então, o paciente que toma doxazosina, tansulosina, é interessante que ele mantenha essas medicações por um período, em geral, de 4 a 6 semanas após a realização do procedimento, antes que a gente suspenda de uma vez por todas as medicações. E um outro fato que, ao meu ver, é desfavorável à realização do Rezum é a questão de que é um novo procedimento, não está disponível em muitos lugares ainda no país e não é coberto pelas operadoras de saúde. Isso faz com que o procedimento tenha um custo ainda elevado e por isso não seja acessível a todas as pessoas. Uma vez bem conversado, bem entendido todas essas questões que eu pontuei, eu não tenho dúvida de que o Rezum, no final das contas, vai trazer muito benefício para os pacientes com hiperplasia prostática benigna. E por isso eu encaixaria principalmente pacientes jovens que querem iniciar um tratamento para hiperplasia prostática, mas que não querem correr risco de efeitos colaterais, pacientes que priorizam muito a sua função sexual e não querem interferência tanto na ereção quanto na ejaculação, pacientes idosos que têm um risco cirúrgico elevado e queiram apenas algum procedimento mais simples para alívio de sintomas, pacientes que logo de cara não conseguem tomar medicação por conta de efeito colateral, que não toleram os medicamentos. Então, converse com seu urologista, se informe com os nossos outros vídeos aqui no canal e discuta qual a melhor opção de tratamento para você que tem hiperplasia prostática benigna e precisa melhorar a sua qualidade de vida. Até mais!